depois de pregadores ter passado, me convidaram no final, aí eu falei do palitinho. Agora me convidaram no começo, eu não sei mais o que é. Mas uma coisa eu sei e eu quero passar para vocês, que eu não sou conferencista. Não espere muita coisa, porque Deus tem usado alguns homens aí pelo Brasil. A minha série é outra, é série D. É igual o Botafogo da Paraíba, campeão brasileiro, série D. Pelo menos é uma letra, né? Mas fiquei surpreso pelo convite. Eu estava na Bahia, projeto missionário. E aí tiveram a coragem de chamar o Paraíba de novo para pregar. E eu quero dizer para os irmãos que essa mensagem eu escrevi de forma incomum, porque há 1 ano e meio que eu tenho escrito na minha agenda esse sermão. Na verdade não era sermão, eram os açoites que Jesus estava me dando, eu escrevia. Aí quando eu recebi a ligação, eu fiquei, coisa boa, eu vou compartilhar os açoites com os meus amigos aqui. Estão prontos? Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 13, do verso 20 ao 24. Eu vou ler o final da história, mas irei retornar. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. 1 Reis 13, versículo 20 ao 24, que Deus fale ao seu coração, como falou ao meu. Usa as palavras do Dr. Shed, que Deus perturbe os nossos corações, a vontade seja dele, amém? Verso 20, e sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu o pão, e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizeram voltar. Este, pois, se foi, e o leão o encontrou no caminho e o matou, e seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Amém? Vamos orar? Senhor, a palavra é tua, a igreja é tua. Te pedimos nesse momento, ó Deus, que o Senhor ilumine as nossas mentes, para que possamos entender a tua revelação, a tua palavra, que não existe interpretações, existe a interpretação, a tua voz. Assim como o Senhor falou comigo, fala para o teu povo, que o teu Espírito, Senhor, venha nos convencer, venha nos perturbar, venha trazer para nós conceitos da tua palavra, horizontes da tua vontade. Assim faça em nosso meio, Deus, te pedimos, em nome de Jesus, amém. Como tema dessa reflexão, eu queria que você repetisse comigo: 2 mesas e o Senhor na estrada. Todos? Novamente, 2 mesas e o Senhor na estrada. Alguém disse que a Bíblia tem 773.746 palavras. Se eu pudesse definir de Gênesis e Apocalipse, olhando para a história, olhando para os livros poéticos, os proféticos, olhando para os evangelhos,
E assim para as cartas, eu traria a palavra para traduzir ou para eleger a palavra obediência. Qual é a palavra? Quando eu leio a história dos patriarcas, você vê a obediência e desobediência pelas suas histórias. Moisés escreveu sobre a obediência. Os reis, eles oscilaram entre a obediência e a desobediência. Os profetas denunciaram a desobediência e convocaram a nação para a obediência. Paulo expressa que Cristo, ele obedeceu até a morte e cruz. Os apóstolos exortaram a igreja para a obediência. Apocalipse termina: ser fiel, ser obediente até a morte, e dar-te-ei coroa da vida. O Senhor, ele ama a obediência. O problema é que nós amamos a desobediência. Se você for olhar a caminhada de Israel no deserto, você vai ver que é uma caminhada de obediência. Em Números 9:15 diz que a nação era guiada por uma nuvem. Quando a nuvem ela descia, a nação parava, montava seu acampamento. E quando a nuvem subia, Israel acompanhava. Mas tem um verso que eu acho interessante, que no mesmo dia, o Senhor para a nuvem, as pessoas param, e à tarde ele levanta novamente. Já imaginou isso? Você ali, quando a nuvem para, você monta a sua tenda, olha um lugarzinho bacana, que aqui é bom, mulher. Olha uma árvore, mas rapaz, aqui é legal. Daqui a pouco a nuvem sobe e você não acredita nisso. Tem que ser por pura obediência, por dependência daquele que está o guiando. Esse texto, esses versos que nós lemos, está folheada, está molhada de obediência e também de desobediência. Para que você compreenda o contexto, Israel era formada por 12 tribos. Houve uma divisão na nação, 10 tribos se reuniram e foi dado o nome do rei do norte, ou Israel, com o rei Jeroboão, capital Samaria. As duas que ficaram, o rei do sul, ficaram 2 tribos, a capital Jerusalém, e o rei era Roboão. Então, para o povo não subir a Jerusalém, do rei do norte, Jeroboão ele mandou fazer 2 bezerros de ouro, um na cidade de Betel e outro na cidade de Dan, para que as pessoas não fossem até a festa em Jerusalém. Ele levanta 2 bezerros em Betel, 2 bezerros de ouro e outro lá em Dan. Jeroboão, ele fazia qualquer coisa para alguém ser sacerdote. Assim, transgredindo o mandamento do Senhor para que viesse pelos levitas. Qualquer um que chegasse, se tornasse sacerdote, não muito diferente como o dia de hoje, pela internet, você tira um diploma de pastor, o cara já sai ungindo por aí. Jeroboão, ele foi perverso diante de Deus. Mas a minha reflexão não é sobre Jeroboão, a minha reflexão é sobre o profeta. Olhe para a Bíblia e veja, no verso 1, Deus envia um profeta de Judá para profetizar contra o altar. No verso 2, ele aponta para o altar o profeta, diz que nascerá um da casa de Davi, que seria Josias, que ia queimar todos os sacerdotes. No verso 3, o profeta disse que por sinal da mensagem que ele estava dando ali para aquele povo, Deus ia destruir o altar e derramará as cinzas sobre aquele altar. No verso 4, o rei Jeroboão estende a mão e manda prender, prenda este homem. Aqui acontecem 3 milagres. No verso 4 diz que o primeiro milagre, que a mão do rei ficou seca. No verso 5 diz o segundo milagre, o altar, ele se fendeu e as cinzas se derramou sobre o altar. No verso 6, o terceiro milagre, o rei agora muda o tom. O rei olha para o profeta e fala: por favor, pede ao teu rei, pede ao teu Deus que me cure. Na minha terra se chama batida de pino. Mudou o tom. Ora aí pelo teu Deus, para que me cure. O verso 7. O verso 6, e aí o profeta ora e ele é curado. No verso 7, o rei, quando vê aquele milagre, convida o profeta para comer no seu palácio. No verso 8 e verso 9, o profeta revela ao rei a sua missão. Eu não posso, mesmo que o Senhor me dê a metade da sua casa, eu não posso entrar, porque o Senhor me disse que era para entregar a mensagem, não comer nessa cidade, não beber nessa cidade e seguir a estrada. No verso 10, o profeta vai embora para outro caminho. No verso 11, um profeta velho,
que Deus nem usou, porque alguma coisa estava errada com ele. Um profeta velho da cidade é avisado pelos filhos sobre o profeta homem de Deus. Chega para o pai, pai, foi tremendo, foi coisa bacana, foi uma coisa pesada, aconteceu. O profeta velho fica encantado e vai atrás. No verso 13, ele vai atrás do profeta, do homem de Deus. No verso 14, ele encontra o profeta debaixo de uma árvore, descansando, caminhando a sua estrada. No verso 15, o profeta convida: venha comer na minha casa, rapaz, tu é uma bênção. No verso 16 e 17, o profeta repete a sua missão: eu não posso comer nessa cidade, eu não posso beber nessa cidade, eu tenho que seguir a estrada, porque ele mandou eu seguir uma estrada. E no verso 18, 19, o profeta velho mente. Ele diz para o profeta: não, o anjo do Senhor veio falar comigo. Não sei porque anjo tem essa missão até hoje. Até hoje, é anjo na porta, é anjo que leva lágrima, é anjo que vai repreender, tudo é anjo hoje. Até o Senhor deixou de ser o centro. As músicas, o anjo, tem um anjo ali, tem um anjo lá, tem pregador que fala que os anjos estão cercando não sei aonde. O anjo sempre leva uma missão que não é a dele. Então, deu a ordem do anjo, o profeta falou: o anjo falou comigo que é para você comer. No verso 19, o profeta aceita o convite, senta na mesa a qual Deus disse que não era para sentar. Ele senta na mesa, come e bebe. No verso 20 e 22, Deus pega o profeta velho, o enferrujado, usa ele mesmo, e ele mesmo fala para o profeta: porque você me desobedeceu, porque você foi rebelde, agora você não vai ser mais sepultado junto com seus pais, você vai morrer. É evidente que a mesa não era mais a mesma. Ele agradeceu. No verso 24, o profeta segue a estrada, o leão chega e mata o profeta. Eu quero tirar duas observações, eu quero começar nessa reflexão desse texto, duas observações. Primeira observação, eu queria fazer algumas perguntas a Deus. Eu podia perguntar a Deus, diante dessa história terrível: Senhor, o Senhor não exagerou não? O profeta cumpriu 50% da missão. Ele deu a mensagem. O Senhor não podia ser mais leve, dar uma chance para ele, já que ele tem um lado espiritual e a outra foi uma falha qualquer, Senhor. O Senhor não exagerou? O que eu aprendo? O Senhor não quer a metade de sua obediência. Se Deus lhe chamou para servi-lo, obediência a todo custo. Paulo, quando escreve em Romanos, Paulo, servo, doulos, ele estava se referindo a escravo. Escravo não tem vontade, escravo obedece. Eu podia fazer outra pergunta a Deus: Senhor, o profeta foi enganado pelo profeta velho, então não vale, Senhor. E aí eu aprendo: quem conhece a Deus sabe que ele não se contradiz. Amém? A morte do profeta nos mostra que a nossa vida não é o centro. Tem muita gente pregando, tem muita gente pensando que Deus é escravo dos nossos sonhos, que Deus tem que cumprir a nossa missão, que Deus tem que fazer um grande show na minha vida, no meu ministério. Eu não sou o centro de Deus, você não é o centro de Deus. O centro de Deus é a vontade dEle. Ele faz como quer e deve ser obedecida à vontade do Senhor. Os nossos sonhos não são os senhores de Deus. Minha segunda observação nessa história, eu vejo aqui duas mesas e o Senhor na estrada. Quando o profeta prega e acontece o milagre, aparece a primeira mesa, a mesa do rei. Repita comigo, irmãos: a mesa do... E não era qualquer mesa, era a mesa de um soberano. E tudo que se plantasse na terra ia para tipo exportação para a mesa dele. Então a mesa não era qualquer que seja rejeitada. A mesa do rei representava para o profeta o sustento da vida. O profeta podia ser rei. É interessante esse seu convite, porque sentar na mesa com o profeta, com o rei, é dizer ao rei: rei, é bom demais estar aqui, eu posso ser teu profeta, o senhor pode me ajudar aí com um carguinho aí, um salarinho legal, é bom demais estar aqui. O profeta estava entre suas necessidades e a obedecer. Porque a estrada não tinha comida, a estrada não tinha água para beber, e a mesa do rei tinha muita coisa para comer. Então essa mesa é posta diante dele.
no pensamento do Antigo Oriente, sentar é concordar. Se o profeta sentasse naquela hora, estaria concordando com a idolatria, com a mentira, com a vaidade, com o desvio do caminho do Senhor. Foi por isso que João Batista foi morto, porque ele apontou para Herodes: você está errado, você está casado com a mulher do seu irmão. A sua cabeça foi para o prato. Ao contrário do sumo sacerdote Caifás, que não denunciava o rei. Foi por causa da verdade, caminhar na estrada da obediência, que Jeremias, por ter um recado duro para o rei, falava que Babilônia iria invadir, e ele foi levado para o calabouço para mudar a mensagem. É interessante, eu como pastor, você como pastor, está sendo pressionado no púlpito para mudar a mensagem, porque senão não vai atrair os clientes da prosperidade, porque não vai fazer a igreja crescer, ou porque o dízimo não vai aumentar para me sustentar. A ordem de Deus para mim e para você é seguir a estrada e obedecê-lo. A ordem do Senhor é fazer aquilo que Ele fez, chamou você para obedecer. Você pode dizer amém? Sem perceber, irmão, pastores são enfeitiçados por essa mesa. É incrível que essa mesa, ela me convida para ter um plano B. Senhor, tu me chamou, mas eu tenho um plano B aqui, porque se não der certo, eu tenho alguma coisinha, um sustento. Pastores se entregam a essa mesa. É incrível que se um prefeito, um governador estiver participando da reunião, parece que muda nosso estilo. Eu digo isso. Eu fui pastor em Catolé do Rocha. Os pastores não eram unidos. Tinha suas diferenças. Tinha um pastor da Assembleia que ele falava comigo, que falava que nós éramos congelacionais, e no melhor das palavras, era a Igreja Católica Renovada. Mas o prefeito chamou os pastores, e a gente, como havia uma associação, fomos para lá. E digo de passagem, um excelente prefeito. E aí esse pastor já chama pelo meu nome. Sandro, meu filho, que bom. O cara já me conhece. E ali o prefeito começa a dar o seu discurso para os pastores. E aí ele começa a entrar na teologia para falar para os pastores. Olha, eu aprendi muito com Deus que a gente tem que crescer, prosperar. Como uma empresa, ele começa a falar. Eu estou aprendendo muito nas madrugadas com Edir Macedo. E aquilo começa a coçar a minha alma. Não aguento isso, meu Deus. Quando ele terminou de falar, ou eu interrompi: prefeito, o senhor é um excelente administrador, mas de teologia o senhor não entende nada. Enquanto eu estava falando, a minha perna recebia beliscões do meu amigo presidente dentro da associação. Cala a boca. O homem próspero, prefeito, é quando se rende aos pés do Salvador, entrega a sua vida a Ele. Homem próspero é quando a eternidade entra no coração do homem. O caminho do Senhor para mim, pastor, e para você, é o caminho da estrada com Ele, e não na mesa. Alguns anos atrás, até tem alguns amigos de lá da Paraíba aqui que sabem essa história. Eleição. Pastores perdem juízo quando é eleição. E aí, um candidato que era o governador, era a eleição, ou ele estava concorrendo à reeleição. Eles chamam a igreja para organizar um café da manhã com os pastores. E eu participava da associação em João Pessoa. Eu fui para o café. O infeliz chegou 10h30 da manhã. Os pastores já enjoaram até 10h30 da manhã. E aí chega um candidato são 3 ex-governadores. Para o discurso primeiro teve um culto ainda. Não foi um café, foi um almoço. E ele chega e tome babada. A igreja que estava organizando, só faltou coreografia. E tome blá 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 blá. O pastor que pregou pega um texto. Ele não pregou errado, ele atropelou o evangelho. Citando, comparando o candidato, o governador, com o outro que era Cássio Cunha Lima, mais jovem. E ele comparou os dois. Meu Deus do céu, que banquete é esse? Você pensa que ainda ficou feio, vai piorar agora. A líder da igreja manda os 3 ficar de joelho.
Aqueles blá blá blázinhos só para agradar os governantes. E aí, essa líder chega na cabeça do ex-governador e diz: meu servo. Você está rindo aí, né, irmão? Eis que eu te digo, eu estou mandando um anjo de novo, irmão. Eu estou enviando o meu anjo que vai te entregar a chave da Paraíba. Só que esse anjo era cego, que ganhou foi o outro. O seu lugar e o meu lugar não é na mesa, é na estrada com o Senhor. Você foi chamado para denunciar o pecado, pregar o reino e saber que Ele está na estrada, mesmo que seja na solidão com Ele. Você pode dizer amém? Não dependa da mesa, siga a estrada da obediência. Essa metodologia, essa ideologia, eu fico aborrecido quando alguém está numa igreja pequena, aí vai para uma grande, eita, Deus está abençoando, como se Deus não estivesse abençoando na pequena. Ser carnal, capitalista, Deus não está na multidão, está na obediência. Você pode dizer amém? Eu me lembro que quando eu saí da igreja de Catolé do Rocha, uma igreja que tem estrutura para a região da Paraíba. Quando eu saí dela para uma igreja 3 vezes com a estrutura menor, alguém disse: aconteceu alguma coisa com o Sandro. Foi algum pecado para ir para uma igreja menor? E de fato, eu tenho um presbítero aqui que é de lá, ele sabe muito bem, e era mais meu tesoureiro. Fui para uma igreja menor, mas até aqui não faltou absolutamente nada para mim, porque na estrada estava o Senhor com a minha vida. Você pode dizer amém? Se o Senhor lhe chamou para ser pastor, não procure um plano B. Se Ele disse que cuide de você, se Ele disse que você vai ser o ministro dEle, não procure um plano B, um arranjado na mesa, para ver se no futuro você pode se aposentar. Vá na estrada, mesmo que não tenha água para comer, mesmo que não tenha água para beber, comida para comer. Vá na estrada, porque a ordem do Senhor é obedecer. Você ainda pode dizer amém? Você pensa que essa mesa é ruim? A segunda é pior. A segunda mesa se apresenta, é a mesa da religiosidade. Essa mesa é sutil. Eu já me sento algumas vezes nela. É enganadora. Fala de Deus. Tem profeta. Claro, tem anjo. Devido ao milagre do profeta. O milagre foi de Deus e não do profeta. Mas não é assim que acontece com você quando prega bem. Alguém chega e diz: homem de Deus. Não é assim quando você ministra na igreja. As pessoas julgam você santo pela palavra que é de Deus, que é santa. A mesma religiosidade, ela é traidora. Você pensa que está bem com Deus, enquanto Ele está na estrada. Quando Deus nos usa, essas mesas são postas. Achamos que estamos em Deus só porque estamos envolvidos na religiosidade. Para o profeta, enquanto ele estava na mesa, Deus estava na estrada. É com os elogios que a gente se perde. São com elogios que a gente começa a achar que aquele pecado pequeno que eu estou tendo não é tanto, porque o máximo me acha um homem de Deus. Então esse pecado aqui não é nada. Deus é santo. E Ele quer a obediência da minha parte. Servir o seu nome como Ele é. Roubamos a glória do sagrado e achamos que somos sagrados. Essa mesa da religiosidade, onde está o profeta, estão os fariseus sentados, achando que estão zelando pela lei, estão ajudando a lei. Jesus denunciou: vocês estão longe, sepulcros caiados.
bonito por fora, mas podres por dentro. Eu achei interessante, em Mateus 23, Jesus chama os discípulos e fala dos fariseus. Está vendo os fariseus? Escute o que eles falam. Como assim escutar? Se é fariseu, faz o sujo. Cristo falou, escute os fariseus. Pratique o que eles estão falando. Agora, não siga as suas obras. Jesus, ele distinguiu. O que o fariseu está proferindo é a lei, é santa, é a palavra. Mas o fariseu é sujo. Isso me deu uma lição. Que quando eu estou pregando a palavra, o evangelho, não sou eu que sou santo. É a palavra que é santa, do Deus santo. Eu sou apenas um vaso. Então o aplauso que o meu coração se engrandece, eu estou roubando a glória daquele que é. Porque a palavra é dele. Você crê nisso, não, irmãos? A palavra é dele, o ministério é dele, é para a glória dele, exclusivamente para ele. Quantos irmãos, pastores, que são bênçãos em suas igrejas, estão com o coração duro para perdoar? Sentado na mesa da religiosidade, porque a galera lá está gostando de você e acha que você é uma bênção. Enquanto isso eu não falo com o Márcio, mas você está dizendo que eu sou a bênção na mesa, então o não falar aqui é uma coisa pequena. Quantos? Inclusive eu. Às vezes eu acho que eu estou na mesa com razão. Não, que ele se acabe, ele vai ver. A estrada da obediência é cruel, é porque é para renunciar a nós mesmos. Não falo porque ele que vem até mim, diz a Bíblia, as palavras de Jesus. Portanto, se trouxerem a tua oferta, aquele culto que você tira o pé do chão, portanto, se trouxerem a tua oferta ao altar, e a ti te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta no altar. Em outras palavras, eu não recebo o seu louvor. Deixa a tua oferta no altar e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Não dá vontade de tirar esse versículo da Bíblia? Senhor, não é assim, Senhor. Tu me entendes. Encontrei com um irmão que a vizinha dele é uma bruaca. Você sabe o que é bruaca? Quase um demônio. E ele, Xando, me chama de Xando. Xando, eu não aguento Xando. Aí ele foi conversar com o pastor. Aí o pastor fala, vai lá e reconcilia com ela. Xando, ele fala mesmo assim mesmo, que estivesse brigando. Xando, eu vou lá reconciliar, rapaz. Deus sabe que eu não sou falso. Aí eu disse, quem disse que Deus mandou você perdoar quando estiver amando? Ele mandou você amar odiando. Ele mandou você orar quando estiver sendo perseguido. Não é depois da perseguição, vou orar por ti, varão. Senhor, eu quero, Senhor, que um raio, na minha vontade, caísse um raio na cabeça dele. Mas a cruz, achamos que estamos bem por causa das coisas que fazemos para Deus, irmão. O rei Ezequias, ele fez grandes coisas para o Senhor lá em 2 Crônicas 32. Diz a Bíblia que ele abriu as portas do templo que estava fechada. A adoração voltou. Ele purificou os levitas para o serviço. Ele reinaugurou a festa da Páscoa que estava cancelada há anos. Ele regularizou as contribuições dos sacerdotes. Quem olhasse para o rei Ezequias falava, esse rei é de Deus, é uma bênção. Mas a Bíblia diz, 2 Crônicas 32, 23, que ele recebeu presentes do seu povo. Rei, é só um presentinho para o homem de Deus. Diz a Bíblia, que ele pecou contra Deus, porque o seu coração se exaltou. Cuidado com os elogios, irmão. Eu estou falando para vocês porque o açoite foi para mim primeiro. Os elogios nos levam a pensar que estamos bem e o Senhor está na estrada.
Em Marcos 9:33, os discípulos, mesmo andando com Cristo, eu acho interessante esse texto. Jesus estava caminhando com ele na mesma estrada, e naquela mesma estrada, os discípulos estavam discutindo: quem é o maior aqui? Quem é o maior? E Jesus estava com eles, ensinou que o reino em primeiro lugar, mas eles estavam discutindo, falando: quem é o maior entre nós? Mesmo andando com Cristo, mesmo selado pelo Espírito Santo, mesmo salvo, isso não nos traz imunidade. Ah, eu sou de Deus, acabou-se. Não. A gente pode estar andando com Cristo e articulando: olha, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Cristo chama uma criança e fala: quem não receber essa criança, não pode receber o meu reino. A criança, a palavra aramaica para criança é ninguém. Jesus abraçou ninguém. Os discípulos ficaram assustados, porque nenhum fariseu, mestre, tinha tempo para a criança. Ele pega uma criança, abraça a criança e diz: quem não receber essa criança não pode receber o meu reino. Ou seja, quem não abraçar o ninguém não pode receber o meu reino. Os nossos ninguém que a gente tem liga por causa da mesa da religiosidade. O Senhor te espera na estrada. Amém? Nós não estamos imunes, irmão. O pedido, um exemplo, é o pedido da mãe dos apóstolos, Tiago e João. Foi um pedido simples, uma coisinha. Ela primeiro adorou o Senhor: louvado seja o teu nome, Senhor. Eu queria fazer um pedido ao Senhor. É simples, eu queria, não é muita coisa não. Senhor, diga. Eu só queria que o Senhor, no seu reino, colocasse o meu filho de um lado e o meu outro filho do outro lado. Tá bom, hein? É a nossa natureza, irmão. Jesus olha para ela: vocês não sabem o que estão pedindo. Precisamos estar com o Senhor na estrada, como foi pregado aqui pelo pastor Oswaldo. Precisamos voltar ao altar. Mateus 3,13 diz que o Senhor chamou os 12, para primeiro estar com Ele. Diz assim o texto: chamou os 12 para estar com Ele e depois o enviar a pregar. Nós estamos mais preocupados com o ministério do que estar com o Senhor. Estamos mais preocupados se o culto foi legal e o culto é para Deus. Eu acho engraçado quando a gente chega em casa ou na rua: e aí, pastor, o culto foi bom? E tem culto ruim? Se o culto é para Ele, o que essa pessoa está dizendo? O seguinte: houve algum divertimento, houve alguma alegria. Alegria na alma, mas o culto é dele. Estamos preocupados se a igreja vai crescer. Estamos preocupados se a palavra vai dar certo. Em Mateus 4, 26, 29, Jesus falou que o reino de Deus é como a semente que alguém planta, alguém joga. A partir do momento que bate na terra, a semente vai germinar por si só. O homem pode dormir, pode acordar, ele não vai fazer nada que faça o reino trabalhar. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para os discípulos: o meu reino não depende de vocês, porque ele vai germinar por si só. Estamos muito preocupados em que a semente cresça. Estamos preocupados daquilo que não é para se preocupar. Prega a palavra, segue a estrada da obediência, porque a vontade de Deus é maior do que a nossa vontade, do que as nossas frustrações. Eu quero dizer mais para os irmãos: como eu perdi tempo. Eu perdi tempo preocupado porque a igreja crescesse. Eu perdi tempo preparando mensagem para a igreja e não meditava na mensagem para mim. E a palavra meditar, em um dos seus significados, é falar para si. Mas eu preparava a mensagem para a igreja, fazia um estudo para a igreja, mas não tinha um tempo eu e meu Deus. E eu pastorei uma igreja por 7 anos, era um começo de um trabalho, foi emancipado, e os irmãos achavam: pastor, você é uma bênção, o pastor Sandro é uma bênção, mas eu não tinha tempo para o dono da igreja. Talvez você está muito preocupado com a igreja, e eu quero dizer uma coisa para você: o dono da igreja não é você, o dono da igreja é Cristo que morreu por ela.
Você é apenas um instrumento do Senhor. E aí, quando eu me envolvi com a oração, eu comecei a pedir perdão a Deus. Quanto tempo eu perdi? Quanto tempo, quando eu oro a Deus, na minha devocional, meu primeiro tópico, obrigado por estar aqui. E me perdoe porque eu não vi antes. Todo dia eu tenho saudade de estar em oração com Ele. Perdemos tempo pensando no amanhã. A estrada da obediência pode ser pesada, mas é gratificante, porque tem um Senhor que lhe chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deixe que Cristo cuide da sua igreja. Seja profeta da sua igreja. Isso é para mim também. Não sofra a pressão do púlpito para mudar a mensagem. Diga que o homem é um miserável pecador. E estamos nesse culto pela graça do Senhor Jesus. Servir ao ministério. Mas eu não estava servindo ao meu Senhor. Não podemos ser escravo do ministério. Precisamos ser escravo de Cristo. E eu quero terminar uma discussão que houve alguns anos atrás, muitos anos atrás. Talvez aqui você não saiba da história, mas dois grandes homens de Deus da história aqui no Brasil, eles tiveram uma discussão. Um era Simonton, presbiteriano, e outro acho que você não conhece, Calley. Toda a biografia às vezes esconde algumas coisas. E aqui eu tenho um livro do diário de Simonton, que nós descobrimos, juntamente com a minha esposa, uma coisa tremenda. Descobri uma falha do Dr. Calley, até que enfim. Eu vou apenas citar algumas coisas. No dia 31 de agosto de 1859, pastor Calley se encontra com Simonton. E aí os cumprimentos, bacana. Calley diz para Simonton, isso é segundo o diário de Simonton. E aí o Dr. Calley, bacana, disse: olha, eu gosto muito da missão americana, porque é a missão que investe, os ingleses não é tanto assim. E aí Calley pede para Simonton: eu vou pedir uma coisa, vou sugerir a você uma coisa, Simonton, presbiteriano, que você seja mais secreto, devido ao país, todo país que é papista, a perseguição é muito grande, de morte. Na verdade, Calley estava pedindo a Simonton, não era para se esconder, mas que a evangelização não fosse agressiva, senão a igreja ia matá-lo. Ele estava aconselhando. Simonton, ele não segue o conselho de Calley. Apesar que Calley ele escrevia em jornais, tinha liberdade com o império, mas também o Calley pregava o evangelho, mas eram metodologias diferentes. Para Simonton, pregar o evangelho sem estar escondido, para ele até escrever uma carta aqui para a sua missão, é morrer por Cristo. E aí o Dr. Calley começa a criticar Simonton. Amém? Começa a criticá-lo. E aí ele escreve um bilhete, Calley, sem assinatura. Mandou para Simonton. Esse bilhete foi no dia 14 de dezembro de 1859. Mandou um bilhetinho sem assinar. Mas ele descobriu que foi Calley que mandou. Simonton, ele chama Calley para uma conversa. No dia 19 de dezembro de 1859, Calley chega na sala dos missionários Simonton. E aí Simonton disse: eu vou falar primeiro, cavalheiro, naquela época, cavalheiro. E aí Simonton derramou todas as coisas que ele ouviu que Calley tinha pronunciado. E começou a falar para Calley. Quando terminou, Simonton, Calley começou a falar, a se justificar. Simonton interrompeu Calley e disse: eu não quero as suas justificativas, eu quero as suas desculpas.
O que é que você faria nessa hora? Fica na tua. Sabe o que Cali fez? Pediu 2 horas para responder. Depois de 2 horas, o que acontece? Ele veio com a metralhadora. Eu vou ler para vocês. Encontramos no mesmo lugar. Olha o que Cali fez. Cali, se for olhar de forma hierárquica, Cali tem acesso ao imperador, então ele estava acima, na ótica humana, estava acima de Hamilton. Ele podia falar: rapaz, sabe o que você está falando, rapazinho? Sou doutor Cali. Qualquer coisinha eu mando cortar a tua cabeça. E aí chega Cali. Encontramos no mesmo lugar. E ele, Cali, confessou estar arrependido. Prometeu procurar todos a quem sua nota havia sido mostrada e pedir que a considerasse como inexistente. Depois do seu pedido, demos-nos as mãos. Que lugar é esse, meu Deus? Demos as mãos e ajoelhamos-nos em oração. Outra vez, a expressão de Simonton, outra vez, irmãos em Cristo. Foi um belo triunfo da graça. Você pode dizer amém? O Senhor está na estrada, para mim e para você. Você pode ficar em pé? Vou pedir, por favor, feche seus olhos. Você pode estar preocupado com a igreja. Você pode estar preocupado com o amanhã, com o plano B. Se o Senhor nos chamou para ser pastores, então Ele está na estrada, meu irmão. Vamos morrer como pastor, profeta da palavra do Senhor. Levante-se da mesa e siga a estrada com o Senhor. Queria que vocês escutassem essa música. Essa melodia vem invadir a nossa alma nessa noite. E depois vamos orar.